No capítulo 44, vemos o profeta Isaías abordar a questão da idolatria praticada por Judá. Isaías começa falando da soberania de Deus e da sua misericórdia para com eles, lembrando-os que Deus sempre os amou e os escolheu como seu povo, apesar deles sempre virarem as costas para Deus. Em seguida, o profeta os exorta contra a prática da idolatria. E foi por causa desta mesma idolatria que as 10 tribos de Israel tinham sido levados cativos, pois quebraram a aliança do segundo mandamento, feito no Sinai, que diz: Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás perante elas. Enfim, a idolatria sempre foi recorrente desde os primórdios da civilização. Por isso, Deus separa Abraão e seus descendentes para a ensinar a adorá-lo, e eles ensinariam ao mundo. E é interessante porque nós vemos que o povo, os descendentes de Abraão, passaram 400 anos no Egito, aprendendo a cultura, aprendendo a religião, e Deus os tira dali com mão forte e leva-os para o deserto para falar ao coração, para limpá-los, para purificá-los, para fazerem deles um povo separado em todos os aspectos, cultural, religioso, para ensinar dele a como cultuar a este Deus. Um culto monoteísta, um culto ao Deus Criador dos céus e da terra. E eles foram incumbidos de transmitir essa revelação, essa adoração a todos os povos. Mas o que nós vemos depois da aliança do Sinai feita no deserto? No livro de Gênesis nós vemos idolatria. No livro de Josué nós vemos idolatria. No livro de Juízes nós vemos idolatria. O povo sempre quebrando a aliança. No livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, de Gênesis ao Apocalipse, nós constatamos ali a idolatria. Mas de fato, o que é idolatria? E por que ela sempre foi combatida por Deus? Bem, a idolatria é a ação do homem em servir, trabalhar, devotar, prostrar-se, obedecer, cultuar a tudo ou a todos que Deus jamais autorizou. Pois adoração somente ao Criador do universo. Caso contrário, esta falsa adoração é idolatria. Ela sempre foi combatida porque a sua prática gera caos e desequilíbrio. A idolatria é uma falsa adoração. Vemos Lúcifer, ele quis ser adorado. Isso gerou um desequilíbrio que não poderia jamais ser tolerado. E como resultado, ele e uma terça parte dos anjos foram lançados do reino de Deus, pois a idolatria e a adoração não se coadunam. Adão e Eva queriam ser como Deus, então queriam ser adorados. Resultado, foram expulsos do jardim de Deus, pois a idolatria e a adoração não se coadunam. E foi por causa da idolatria a astros, estrelas, animais e a homens que o mundo antigo foi destruído no dilúvio. O que dizer de Sodoma e Gomorra? Homens adorando e inflamando-se uns com os outros. Resultado? Escada do mapa. Sabe? Eu fico pensando, eu fico meditando ao ler a palavra de Deus. Há uma necessidade imensurável dentro do coração do homem em adorar ao Criador, pois Deus criou ele para isso. E por não entender isso, ele vive na idolatria. O Ocidente é idólatra. O Oriente e o Extremo Oriente são idólatras. Não há sequer uma nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus diz que os idólatras ficarão de fora do reino dos céus. Está lá em Apocalipse. Porque lá só Deus é adorado. E isso é tão sério. E isso é muito sério.
A idolatria não vai permitir ao idólatra que veja a face de Deus e vive eternamente com Ele. Nós estávamos lá também, cegos, servindo a ídolos mudos, rumo à condenação. Mas Deus estendeu a sua mão por Jesus Cristo. E hoje nós temos a obrigação, o dever de anunciar a luz em meio às trevas. A idolatria não é só se prostrar diante de um objeto e cultuar. A idolatria é muito mais que isso. E é por isso que nós estamos aqui para fazer entender essa diferença de adoração e idolatria. É por isso que Isaías adverte-os sobre se voltarem para Deus e abandonarem a idolatria. Eles eram o povo de Deus, mas viviam divididos na idolatria. Sabe, hoje quantas igrejas existem que são idólatras? Igrejas inclusivas, igrejas cheias de entretenimentos que dão seus shows gospel, acreditando que estão adorando a Deus com as suas mãos levantadas, mas na realidade estão adorando a homens que também acreditam estarem adorando a Deus com as suas canções. Como Nadab e Abiú, que acreditavam estar fazendo a coisa certa quando entraram no lugar santo com seus incensos, e Deus os fulminou, assim como também fulminou a Uzá, quando segurou a arca para que ela não caísse. Esses dois episódios aconteceram porque Deus não autorizou, simplesmente Deus não autorizou aquele tipo de culto. Deus não autorizou que eles fizessem aquilo. E se Deus não autorizou, é idolatria. Ainda que tenha aspecto de sagrado, de santo. Nós precisamos entender isso. Deus, ele requer adoração. Deus pede adoração para si, mas da forma certa, da maneira certa. E por não se entender, por não se discernir a diferença, acaba se confundindo, achando-se que está adorando, mas está se idolatrando. Precisamos entender, precisamos compreender isso. Mas vemos Deus, na sua bondade, prometendo levantar a Ciro, e diz que este de fato será o pastor, o seu ungido, o seu Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui já se está fazendo menção a Jesus. Esse ungido endireitaria os caminhos tortuosos e traria de volta o equilíbrio e nos faria retornar pela sua morte a Deus e preencher o nosso coração com a verdadeira adoração. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Como adoramos esse Deus, como bendizemos o teu nome, quando nós entendemos a profundidade dessas verdades, o nosso coração queima, nós nos prostramos em gratidão, em louvor, em adoração, em serviço, em trabalho, porque Ele requer isso e obedientemente nós o fazemos. Uma adoração real, não uma adoração ritualística, não mais em um monte ou em um local feito por mãos humanas, mas a adoração correta e no lugar certo, no santuário da morada do Altíssimo. Esse lugar é dentro de mim e de você, e é nesse lugar que em santidade e obediência os verdadeiros adoradores adoram ao Pai. Aleluia! Pois Ele veio nos ensinar que a verdadeira adoração a Deus independe de lugar, pois ela é feita em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.